Pessoal, salve Maria Santíssima. Hoje eu vou falar de um tema que é a protestantização da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela cada vez mais se protestantiza. Olha esse tipo de música litúrgica, que é claramente protestante. Nosso Redentor, o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. Nós temos também a questão, que não é só a questão da música, é a questão da arquitetura. A arquitetura, antigamente, você entra na Igreja Católica, ela não tem uma arquitetura que parece com as igrejas protestantes, que só tem paredes, pilastras, quadradas, sem nada, sem vida. Altar nem nada, sem vida. Paredes brancas. E as igrejas católicas? Olha essas imagens, olha esses vídeos para vocês verem. Isso é a prova de que a Igreja Católica, tanto na música, muitas vezes liturgia, e tanto na arquitetura, como a Adélia Prado fala, por exemplo, ó. Né? A liturgia passou para o português, beleza, mas depois a qualidade fez disso. Nós começamos a copiar os evangélicos no que eles têm de pior, e a qualidade caiu, a qualidade da música, que era uma maravilha, o canto-chão, a música popular religiosa de muita qualidade, e começamos a ter animadores de missa, e palmas nas horas. E o Ratzinger escreveu uma coisa agora interessante, ele falou assim, razão pela qual não se deve adotar palma nas missas. Nós percebemos aí uma protestantização da igreja. E tem o último ponto, o terceiro ponto, que é o padre Paulo Ricardo vai falar, vou deixar esse vídeo com vocês, que é o quê? Alguns teóricos, alguns estudiosos, eles começaram a dizer o seguinte, ó, os ensinamentos da igreja, eles têm que mudar. A teologia da igreja está errada. O que mais? O Papa, a infabilidade do Papa, né, que é os sede-vacantistas, começam a criticar o Papa, e todas as pessoas estão onde? Dentro da Igreja Católica. Eles se intitulam católicos. Então você perceba que há dentro da própria Igreja Católica, essas pessoas, teóricos, pensadores, leigos até, pessoas que se voltam contra a Igreja Católica. É como se eles estivessem se tornando protestantes. Trazendo um novo protestantismo. Saindo da linha do magistério, do catecismo, e até mesmo muitas vezes até da Bíblia, não sei. Por quê? É um novo protestantismo dentro da Igreja Católica. Assista esse vídeo do Padre Paulo, essa análise, que você vai perceber bem, explicadamente, como isso se configura. Deus abençoe. Até mais. Cada protestante é o seu próprio Papa. Esta é a essência do protestantismo. Ou seja, cada pessoa, pelo livre exame das Escrituras, pode interpretar as Escrituras inspirado pelo Espírito Santo e aquilo já lhe dá a certeza de fé, poderíamos dizer a certeza infalível de que a fé é aquela. Pois bem, nós católicos não acreditamos nisso. Nós católicos cremos que existe um magistério. Nosso Senhor não deixou somente os discípulos leigos. Ele escolheu 12 apóstolos e colocou Pedro à frente desses 12 apóstolos. De tal forma que Pedro e o Colégio Apostólico, sucedido pelo Papa e o Colégio dos Bispos, hoje prestam serviço à fé católica ao longo desses 2000 anos. Ao longo desses 2000 anos, o magistério da Igreja foi colocando balizas e colocando certezas de onde se encontra realmente a fé, a palavra de Deus, o dogma, aquilo que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, fiéis católicos, devemos seguir esse ensinamento de 2000 anos do magistério. O que acontece é que nós estamos diante de um fenômeno de neoprotestantismo. O neoprotestantismo é diferente do protestantismo de 5 séculos. O protestantismo de 5 séculos foi um grupo de católicos que rompeu com a Igreja Católica. O neoprotestantismo tem a mesma característica do protestantismo antigo, ou seja, cada protestante é o seu próprio Papa, mas eles não querem romper, eles não querem sair da Igreja. Eles estão insistentemente dentro da Igreja Católica, chamando para si, reivindicando cidadania e dizendo, nós somos católicos como os outros. Mas isso não é verdade. O neoprotestantismo é uma realidade de infiltração da Igreja. Com isso, não estou sendo anti-ecumênico. Eu estou simplesmente colocando às claras a verdade e até mesmo prestando um serviço aos nossos irmãos protestantes. Para que no diálogo ecumênico eles não se iludam, achando que, falando com certas pessoas, estão falando com católicos. Ou seja, existe uma coisa de interessante no movimento protestante de 5 séculos. Pelo menos teve clareza. Eles claramente não são católicos e não querem ser católicos. Com eles nós podemos dialogar honestamente e, quem sabe, aos poucos, ir colocando abaixo os desacordos e voltando à única fé e à única igreja. Só que não pode acontecer é que, de repente, nós católicos estejamos de tal forma infiltrados que nós vivamos agora, sem perceber, num ambiente protestante, onde cada um agora acha que é o Papa. Cada um agora pensa que pode declarar infalivelmente onde está a fé da igreja. É essa atitude que nós vemos em alguns teólogos e algumas pessoas dentro da Igreja Católica. Quando nós vemos um teólogo como Hans Küng, que no seu livro Infalível, a respeito da infalibilidade do Papa, questiona claramente
a infalibilidade do Papa e faz isso com uma certeza tal, onde você nota que ele mesmo se tornou infalível, você vê que aquele homem se tornou protestante. É um protestante que não quer aceitar a sua filiação na igreja protestante. É um protestante que insiste em permanecer numa filiação católica, mas ele já não tem mais fé católica. E isso, infelizmente, nós podemos encontrar em tantos e tantos teólogos da moda. Nós, católicos, precisamos renovar a nossa identidade. Precisamos nos dar conta qual é a essência da minha identidade católica diante do protestantismo. A minha identidade católica diante do protestantismo está marcada pela seguinte diferença. Eu creio que o Papa é um servo de Deus que recebeu uma assistência especial de Nosso Senhor para atestar, em comunhão com todos os seus predecessores de 2000 anos, onde está a palavra de Deus. Isso quer dizer o seguinte: um Papa não é um ditador. Ele não é um sujeito que pode, do dia para a noite, decretar algo que não está na palavra de Deus, nem na Escritura, nem na tradição. Ele não é um ditador que pode, do dia para a noite, contradizer diretamente e explicitamente aquilo que é o ensinamento infalível dos seus predecessores. Um Papa não é Deus. Ele não é o criador do céu e da terra. Ele não é o fundador de uma nova igreja. Ele é simplesmente um servo que tem uma missão: guardar o depósito da fé ao longo dos séculos e atestar de forma infalível o lugar onde reside a verdadeira fé, o verdadeiro ensinamento da igreja, em sintonia com seus predecessores. Por isso, quando a mídia secular espera que o Papa Francisco, por causa de algumas de suas declarações simpáticas, dê sinais de que vai mudar o ensinamento dogmático da igreja, ela mostra que não entendeu nada da igreja católica. Ou seja, um Papa não muda o ensinamento da igreja, porque um Papa simplesmente não é Deus. Ele tem uma missão muito simples: atestar que uma coisa é, quando ela de fato já era há 2000 anos. Ele não inventa nada, ele simplesmente declara o que já estava lá. Esta é a fé católica. Nós, católicos, cremos que isto não é dado a todos os fiéis. Isto é dado ao magistério infalível da igreja. Magistério este que está vinculado ao serviço de Deus, seja pelo fato de que ele só pode declarar o que está contido no depósito da fé, seja pelo fato de que ele não pode contradizer, sob pena de cair todo o edifício da igreja católica, aquilo que os seus predecessores declararam. Por isso, façamos um exame de consciência. Será que, de alguma forma, eu, católico, não estou equivocado e estou resvalando, digamos assim, escorregando na direção de uma atitude protestante dentro da própria igreja? Se é assim, até mesmo para a clareza ecumênica e para a honestidade para com os nossos irmãos protestantes, decidamos: ou você volta para a fé católica, ou então a porta de casa é uma serventia. Pode usá-la e assuma o seu protestantismo.